Boa noite, irmãos do Núcleo Fraterno. Mas nessa noite de hoje, que nós possamos ter uma noite muito abençoada, né? E trazer um pouquinho das palavras, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos, nessa noite de hoje, pedir a Ele que nos abençoe, nos proteja, nos dê sempre o discernimento de servir, sempre com amor. Nessa noite de hoje, vou trazer falar um pouquinho sobre o que é o mimetismo e identificação. Essa passagem, ela também traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 15, e no Livro dos Espíritos, na questão 801. No Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: por que os Espíritos não ensinaram anteriormente o que ensinam hoje? E a resposta é a seguinte: não ensinais às crianças o que é ensinado aos adultos, e não dais ao recém-nascido uma alimentação que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Os Espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou que desfiguraram, mas que agora podem compreender através de seus ensinamentos. Mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, do capítulo 14, que ele diz o seguinte: ele vai falar da coragem da nossa fé. Ele diz assim: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir do momento do combate, Então Jesus, ele assinalava essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Então aqui Jesus está falando, da nossa verdadeira fé. Então, esse trecho que a gente leu aqui do Livro dos Espíritos e do Evangelho, ele vai falar do amor, ele vai falar da nossa luta, do nosso dia a dia, do que nós estamos passando, de tudo que a gente está vivenciando nesse momento. Então, ele fala do amor em ação, do amor em entendimento, do amor brandura, do amor em nome do Cristo, que se imolou por amor. Não nos esquecermos, porém, de que o Cristo nunca se achou fora do caminho aberto, que conhecemos como sendo definição. A astúcia, muitas vezes,
se esconde sistematicamente no sim. A crueldade se encouraça no não. E a preguiça não sai do talvez. Então, o espírita herdeiro atual do cristianismo, sem distorções, não pode ignorar a necessidade do equilíbrio. Compreensão e ternura, mas atitude firme, para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Somos involuntariamente a bússola uns dos outros. Os que marcham à frente ditam normas para os que se formalizam à retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude, da nossa atitude. Daí o impositivo de sermos por fora o que somos por dentro. Tudo que a gente faz, né? Que a gente possa refletir nessas palavras, né? Então, claramente é possível usar os valores afetivos em qualquer circunstância. Misericórdia e paz em todas as situações, principalmente naquelas nas quais é preciso desembaraçar alguém da perturbação, com a paciência e abnegação, de que não prescindimos para libertar o doente da enfermidade. Isso, contudo, não nos exime do culto à verdade. Reportamo-nos enlevados ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se eternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só a preço de doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição de que se viram objeto. Aí a gente vai lembrar do livro Há 2000 anos, né? Que conta toda essa história de Jesus, as perseguições que Jesus sofreu, os seguidores, né? Todos os seguidores, quem se dizia seguidores de Jesus. Aí a gente lembra, né? Através desse livro, que eram perseguidos, jogados na arena, né? Para os leões, né? Então, quem já leu esse livro vai lembrar dessa história. E daí também tem um outro livro que é 50 anos depois, que a história se repete. A história se repete. Então eu sei que tem muitos personagens, né, há 2000 anos, né, que contemplam, né, aquela leitura. E depois, 50 anos depois, ainda tem alguns personagens reencarnados, né, ali na história, que passam pelas mesmas coisas, perseguições, mesma coisa. Então, ainda daí fala esse trecho dessa leitura, que ele diz assim, ó, que o amor entre eles incluía a coragem, a fraqueza, o desassombro e a fidelidade, por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto sobre si próprios. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados e preconceitos infelizes, doando a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem, com vistas à emancipação futura. Mas conservemos atitudes límpida pela qual sejamos identificados na condição de espíritas a serviço do mundo renovado, evitando mimetismo e acomodação. Aí eu pergunto, né?